Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Damos início a essa exposição aí nas ramificações teológicas, como vocês têm visto dentro da proposta do canal, passando pela bíblica, histórica, sistemática e prática. A gente está fazendo uma exposição de diversas temáticas que contemplam, claro, essas ramificações que eu acabei de vos dizer, e ao mesmo tempo trazendo contextualizações, fatos, tudo aquilo que é importante em que as escrituras retratam acerca da palavra de Deus, dos fatos do Novo Testamento. Em breve a gente vai fazer também exposições contemplando o Antigo Testamento, mas o foco a priori é a gente poder balizar e trazer exposições que estão numa crescente abordando sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, a Nova Aliança, tem muita coisa extremamente importante. E para você que tem acompanhado o canal, você tem visto vídeos aí falando sobre o período interbíblico neotestamentário, né? O período que antecedeu esse período neotestamentário, esse período interbíblico muito importante. E aí a gente vem calçando também com elementos da política, né? O que foi o movimento político ali, sociocultural, enfim, religioso da época. Também temos aí abordagens que falam sobre o Império Romano, sobre os principais imperadores. Também a questão dos herodianos, a família de Herodes que teve no poder durante um bom tempo, só foi travado esse movimento herodiano após a queda de Jerusalém, e aí houve algumas questões movimentais dentro do Império Romano. A gente está abordando também sobre a questão aí dos partidos religiosos da época ali na Palestina nos tempos de Jesus Cristo. Então a gente está abordando muitas coisas importantes que tem a ver com toda a construção do cânon do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E às vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem como fazer as conexões. Então a ideia do canal agora, dentro dessa proposta, é fazer essas exposições, trazendo elementos bíblicos, históricos, sistemáticos e práticos, aonde a gente vai abordando algumas coisas específicas aí para que você tenha conhecimento e entendimento. Se você já tem, pode agregar, e se você quiser somar conosco, você deixa seus comentários ali, aí eu vou estar vendo com muito cuidado, muita atenção, e aí nas próximas exposições a gente vai abordando seus comentários, enfim. Não deixa de dar o seu like para que o algoritmo também possa encaminhar para mais pessoas, e eu peço que você possa divulgar o canal aí para mais pessoas ou entes queridos. Nossa meta é chegar no primeiro momento de 1000 inscritos, para depois a gente ir para mais uma meta. Nós estamos com 277 inscritos e é importante aí a gente poder alavancar um canal como esse que faz exposições bíblicas, teológicas, fundamentadas em bibliografias sérias de pessoas aí sérias que labutam aí pelo o evangelho, tá certo? Sem mais delongas, vamos falar então sobre a temática. Nós estamos abordando sobre os escribas, saduceus e fariseus, e hoje a exposição vai contemplar quem? Os fariseus. Já tem vídeos já postados sobre escribas e saduceus, e hoje nós vamos trabalhar essa outra linha dentro do judaísmo nos tempos de Jesus Cristo, lá na Palestina.
E o que que esse grupo específico ou partido, como alguns gostam de falar, o que que são eles? O que que é esse movimento? Então esse movimento era uma seita mais segura da religião judaica. Atos capítulo 26, versículo 5 fala que eles são os separados, chamados de Hashidim. É, Atos capítulo 26, versículo de número 5, eu vou ler esse texto com vocês. Atos 26, versículo 5 vai dizer assim: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Paulo aqui, ele está preso, ele está discursando para o rei Agripa, dentro lá do contexto cultural daquele período específico. Lucas deixa registrado isso, porque Paulo foi acusado aí de ser um contraventor dentro do judaísmo, enfim, porque ele se tornou cristão e apregoava sobre Cristo, e alguns judeus dessa seita diziam que Paulo estava descaracterizando a lei de Moisés. Enfim, então você tem aqui no capítulo 26, no versículo 5, próprio Paulo testificando de que essa era a seita mais severa da religião. Então eles eram chamados de Hashidim, ou separados, porque eles não conviviam com as multidões. Para eles, as multidões eram pecadoras, imundas, enfim, uma série de desdobramentos que eles tinham, que a gente vai ver daqui um pouco. Então, essa seita ela foi criada no período anterior à Guerra dos Macabeus, com o fim de oferecer resistência ao espírito helênico. Se lá atrás a gente falou com os saduceus que eles eram mais abertos ao movimento helenístico, que tem a ver com o Império Grego, através de Alexandre o Grande, que deixou um legado dentro das nações, inclusive dentro da própria Palestina antiga, lá em Israel, no sentido de influência cultural, filosófica, educacional e religiosa, costumes, não é só arquitetura e essas questões, uma série de elementos. E os fariseus, eles eram de fato opositores à cultura helênica, que vinha com uma carga específica aí de idolatria. E os fariseus, eles sabiam que Deus tinha disciplinado a nação de Israel porque eles se curvaram ou seguiram a outros deuses e abandonaram Yahvé, abandonaram o Deus único e, portanto, pararam no cativeiro babilônico por causa das suas iniquidades, transgressões e pecados. Então, dentro desse universo e movimento dos fariseus, eles eram opositores e se manifestaram aí em não adotar os costumes gregos, que até hoje nós temos na nossa sociedade essa influência de Alexandre o Grande, para vocês terem uma ideia. Os fariseus, eles eram mestres da interpretação das tradições orais dos rabis. Até hoje, a tradição oral desses rabinos, ela é forte, prevalece dentro do contexto cultural do judaísmo, a tradição oral. Você tem também dentro desse desenvolvimento, eles provinham de famílias de artífices ou de mercadores de classe média, exerciam grande influência, poder mesmo, sobre as massas camponesas. Nós estamos falando da Palestina antiga, que tem como modo de vida econômico a agricultura, enfim, e outros elementos. A gente vai depois falar sobre como que era a vida diária na Palestina nos tempos de Jesus. A gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão, mas eles eram influentes em relação a isso. Os fariseus, eles eram escolhidos, muitos deles, para postos importantes
ali do governo. Nós estamos falando do Império Romano, mas também boa parte deles serviam o Sinédrio, que era uma instituição ali que cuidava das questões civis, jurídicas deles. Joséfo, que foi um escritor, Joséfo foi um judeu, mas um homem que escreveu uma biografia e relatos históricos acerca dos hebreus, tá bom? Joséfo calcula em torno aí de 6.000 fariseus que viviam na Palestina naquele período de Cristo. A expressão de crença deles, eles criam em anjos, espíritos, imortalidade da alma, a ressurreição do corpo, enquanto que os saduceus não. A gente até viu dentro de uma exposição esse oposto dos saduceus com os fariseus que acreditavam em tudo isso. Eles guardavam o sábado ao extremo. Jesus fez muitas coisas aos sábados e o sábado para eles era uma questão muito importante. Eles eram legalistas do sábado ao extremo. Mateus 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram e colheram espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. O que estava acontecendo? Eles estavam vindo de algum movimento evangelístico em que Jesus estava pregando ali na Palestina Antiga, e aí eles passam por uma seara, estão com fome e atam lá espigas lá para comer. Então o fato de pegar uma espiga é um trabalho, e para a seita dos fariseus, para esse partido dos fariseus, isso era violar o sábado. Então eles tinham uma interpretação do sábado de forma muito extremista, para vocês terem uma ideia. Eles também exerciam justiça em meio ao povo. Mateus capítulo 5, no versículo 20, no Sermão da Montanha, Jesus fala isso: porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, você tem Mateus escrevendo, né, deixando claro que eles exerciam um certo tipo de justiça em meio ao povo, mas Jesus tinha claro na sua mente que essa justiça que eles exerciam era mais para serem vistos pelos homens e serem aclamados como homens de Deus naquela época. Mas a justiça deles, Jesus trouxe alguns tipos de falas contundentes, bem reacionárias em relação aí à crença dos fariseus. Eles gostavam de contribuir, orar, jejuar em meio ao público, ou seja, de demonstração pública. Aquilo que Jesus ensinou que era em secreto, eles gostavam de fazer em meio à sociedade. Por exemplo, Mateus 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Versículo 16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Jesus ele tem ideia de como é a prática dos fariseus de orar, jejuar e contribuir em meio ao público, e Jesus ele anda na contramão. Você vê que essa palavra hipócrita aqui, ela tem a ver com mascarar, ser aquilo que não é. A gente falou isso lá na exposição dos escribas. Então, essa palavra hipócrita, hupocrites, né, que é um substantivo, tem a ver com alguém que está fingindo, está dissimulando. Na verdade, é um ator sobre uma máscara. Então, o que eles faziam? Eles
gostavam de serem aplaudidos pela sociedade, que viam eles orando ou jejuando ou mesmo contribuindo, mas no fundo aí o que eles gostavam era de reconhecimento, tá certo? Não se misturavam com os pecadores e publicanos. Jesus dá uma palavra duríssima, ele mostra isso claramente lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Tanto o publicano como os pecadores, eles tinham separação deles, não se misturavam com eles. Tinha um preconceito extremamente claro e objetivo da parte deles. Não é à toa que Jesus vai os repreender e confrontar. Jesus fala para eles que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Então Deus já estava sem paciência de receber tanto holocausto, mas eles não exerciam misericórdia. Não é à toa que misericórdia vai aparecer num dos ais, lá em Mateus capítulo 23, onde Jesus é muito contundente com os escribas e fariseus que não exerciam misericórdia com os pecadores e os publicanos. Não entravam na miséria que eles se encontravam. Então, Jesus está ali num banquete oferecido por Mateus, ou Levi, como alguns gostam também de dizer, na sua casa. E os publicanos, eles eram uma classe rejeitada pelos próprios judeus. Por quê? Porque os publicanos, eles estavam a serviço do Império Romano, cobrando o quê? Impostos dos judeus. Então, os judeus e também a linha dos fariseus tinham essa prática de discriminar também os publicanos. Você tem essas referências aí como Marcos 2,16, Lucas 5,30, 7,39, 18 do versículo 9 a 14, que abordam sobre essa questão de não se misturar, para vocês terem uma ideia. Você tem dentro da crença deles, eles eram muito meticulosos com a prática da oração, do jejum, e os dízimos. Não é à toa que Jesus também dá uma palavra para eles, bem dura. Você tem Mateus capítulo 23 revelando, né, essa meticulosidade que eles têm com a oração, o jejum e os dízimos. Ao que Jesus fala para eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem continuar dizimando, mas vocês não devem omitir o que? A justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, a essência da justiça, a essência da misericórdia e a essência da fé. Daqui a um pouco nós vamos falar isso. Então, você tem lá em Mateus capítulo 11, versículo 42, também dentro da prática de crenças deles. Olha que interessante. Eu coloquei uma referência 11, não é 11:42. Nós vamos voltar nesse assunto, aí eu falo para vocês. Eu coloquei a referência errada, não é essa referência, tá? Mas só o fato de Mateus 23 já apontar isso, a gente já tem uma noção bem clara. Ainda dentro dessas questões, no Sermão da Montanha, você tem uma tensão entre os fariseus e Jesus Cristo. Se aqui, ó, dentro da expressão da crença deles, que a gente já viu, a gente percebe algumas movimentações dentro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem essa tensão conflituosa entre ambos, entre Jesus e fariseus, em relação... Por quê? Porque eles não exerciam a justiça. Lá em Mateus 23, a gente viu que eles estavam negligenciando o quê? A justiça. Por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 20,
para um grupo de discípulos e as multidões, para que eles tenham uma vida prática, verdadeira, excedendo o que os fariseus e escribas fazem. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que é a palavra justiça? A palavra justiça, ela traz a ideia nos originais de alguém que está agradando tudo aquilo que Deus se agrada. E para mim, agradar a Deus e entender tudo aquilo que agrada a Deus, eu preciso praticar o que? A sua palavra. Justiça aqui tem a ver com uma conexão direta com a essência da palavra de Deus e essa prática. Então, dentro do Sermão da Montanha, Jesus está falando para as multidões e os discípulos que eles devem exceder a justiça, porque os fariseus e escribas muitas vezes estavam fazendo o quê? Deixando de exercer, negligenciando, e os seus discípulos e as multidões não deveriam seguir a mesma prática ou estilo de vida desses fariseus. Jesus pregou às multidões também, aos discípulos, para não andar igual aos hipócritas. E ele classifica tanto fariseu como escriba como hipócrita, como a gente viu lá em Mateus capítulo 6, no versículo 2, quando eles vão dar esmolas. O texto fala: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. O que a tua mão direita fazer, a esquerda não deve fazer, que é o que ele fala lá no versículo 3. Tu, porém, a dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensa. Porque os hipócritas, o que eles queriam quando eles estavam contribuindo? Aplauso. Tá? Assim como também tem a referência entre os versículos 5 a 8, na oração. Jesus falou para eles, e quando orares, não sereis como os hipócritas. Pelo contrário, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas praças, para serem vistos para os homens. Aí ele fala no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não assemelheis, pois, a eles, porque Deus é o vosso Pai, o que tendes necessidades antes que lhe peças, ele sabe. Então, o que Jesus está ensinando? Em vez de orar de forma pública para que seja visto por todos os homens, entra em secreto no teu quarto, e em secreto teu pai te recompensará. No versículo 16 a 18, ele fala a mesma coisa sobre o jejum. Ele está ensinando para as multidões, vocês não devem andar igual os hipócritas, os fingidores, os atores, os dissimuladores, que não estão dando esmola, não estão orando, não estão jejuando, coisíssima nenhuma. Ou se estiverem orando, jejuando e dando contribuições, no meio de todo mundo, para que todo mundo possa os aplaudirem. Eles querem holofote. Versículo 16 e 18. Quando jejuares, não vos mostreis contristados com os hipócritas. Olha só, mais uma vez. Não seja igual ao estilo de vida deles, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Aí ele vai para o versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Pai em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, você tem textos que Jesus está indo na contramão da prática ou ao estilo de vida ou modus operandi dos fariseus e ensinando as multidões e os seus discípulos fazer oração, dar esmola ou jejuar, fazer em secreto. Porque em secreto Deus é que está vendo e Deus é que vai recompensar. É melhor ter a recompensa vindo das mãos de Deus do que dos homens da sociedade. Isso é um ataque direto
ao estilo e às crenças dos fariseus. Tá percebendo? Você tem também dentro desses conflitos Jesus questionou, né, a distinção que os fariseus e escribas faziam perante os pecadores, publicanos, como também Jesus estava no meio dos pecadores e publicanos. Olha só, a gente leu Mateus capítulo 9, do versículo 10 a 13, a gente leu anteriormente, Jesus na casa de um publicano chamado Mateus, onde ele está comendo à mesa, e Jesus está sendo questionado pelos fariseus por que ele come com publicanos e fariseus. E aí Jesus fala, ó, os sãos não precisam, mas sim os doentes. Vai aprender a ter misericórdia e deixa os holocaustos. Então Jesus ele está mostrando que ele veio chamar pecadores para o arrependimento, que é o versículo 13. Né? Ide, porém, aprender o que significa misericórdia, quero, e não holocausto. Deus não quer holocausto. Deus não está requerendo mais deles holocausto, mas sim misericórdia. Porque esses pecadores e publicanos não têm direção. Por isso que ele fala, eu vim chamar pecadores ao arrependimento e não justos. E aí você vai para Marcos, capítulo 2, no versículo de número 15 a 17, você tem também essa expressão aí, ó. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram grande número e também o seguiam. Então Jesus estava no meio dos pecadores e dos publicanos com a ideia, mesmo comendo, bebendo ali, fazendo uma refeição, mas a ideia central de Cristo era chamar os pecadores e os publicanos para o arrependimento dos seus pecados e viverem de acordo com o padrão estabelecido de Deus, que é a santificação e ter uma vida nova. Em Lucas, capítulo 5, no versículo de número 29 a 32, também é o mesmo relato que Lucas fala. Acontece a mesma coisa. São três pontos de vistas. Um é de Mateus, um é de Marcos e um de Lucas. Claro, são públicos diferentes em que cada evangelho está seguindo e não está à toa. Mas lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36 a 50, Jesus é convidado por um fariseu para jantar em sua casa, para estar na sua mesa. E aí olha que interessante, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um perfume, e estando por detrás, aos pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então há uma distinção clara dos fariseus em relação a quem? Aos pecadores. E aí nesse texto aqui, a partir do versículo 40 até o versículo de número 50, essa mulher é perdoada dos seus pecados por Jesus, por causa da sua fé, e porque ela demonstra reconhecimento de quem está diante dela. Ao contrário do fariseu, que não reconhece a Cristo como Messias, e uma pecadora reconhece Cristo como o seu Salvador dos seus muitos pecados. Porque essa mulher muito amou a Cristo na sua demonstração de reconhecimento e humildade, lavando seus pés com as suas lágrimas e enxugando os pés de Cristo com os seus cabelos, e aquele unguento que ela trouxe perfumando a Cristo. Que coisa impressionante. Isso vai de frente contra o pensamento dos fariseus. Não é à toa que lá no versículo
de número 50, Jesus fala: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, naquele banquete, o fariseu que deveria ter dado pelo menos um pote de água, uma bacia de água, né, uma toalha ali para lavar os pés de Jesus, porque era assim o costume da época. Eles estão vindo de vários movimentos ali da Palestina, e como terra batida, os pés estão empoeirados, e ele vai se assentar à mesa. Era costume trazer uma bacia com água, uma toalha, higienizar os pés ali, né? Passar a toalha ali e tá tudo certo, tá limpo. O fariseu fez isso? Não. O próprio Jesus deixa claro isso quando ele fala com ele nessa passagem que nós estamos nos referindo. Olha que interessante, que está ali no capítulo de Lucas 7, no versículo de número 44. Jesus vai falar o seguinte: voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo seria um beijo santo, que era um costume deles na bochecha. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então, aquelas questões triviais de praxe da cultura israelita, de ter uma bacia de água para lavar os pés, de um cumprimento com uma saudação, um beijo no rosto, e também de ungir, né, a cabeça com óleo, que é uma prática deles. Simeão, o fariseu, não ofereceu isso ao convidar Jesus. O fariseu sabia dos costumes dos israelitas, mas a mulher, verdadeiramente reconhecendo quem estava diante dela, não hesitou a praticar de forma diferente do fariseu. Olha que interessante. Então, esse contraponto entre o que Jesus ensinava e o que os fariseus viviam é muito gritante. Você tem um conflito também entre os fariseus de Jesus na obra da libertação de espíritos malignos. Lá em Mateus capítulo 9, no versículo 32 a 34, Jesus é acusado muito duramente. Em Mateus capítulo 9, entre os versículos 32 a 34, diz assim, ó: ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Jesus está libertando uma pessoa que está endemoniada e ao mesmo tempo ela é muda, vai curar daquele problema. Olha que interessante. Aí o versículo 34, Jesus é acusado de fazer tal libertação e tal cura de forma contundente pelos fariseus e até leviana. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Então Jesus é acusado de fazer uma obra de libertação pelos espíritos malignos. Lá na frente, porque isso volta a se repetir, os fariseus atacam Jesus novamente, e aí Jesus fala: ó, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão de pecado. É interessante que o que Jesus fazia nas movimentações ali geográficas na Palestina antiga, eles não reconheciam, e muita gente estava sendo abençoada por Jesus, ou seja, o reino de Deus estava sendo visto pelas pessoas. Só o reino de Deus que pode fazer isso.
Dentro ainda desses conflitos, Jesus foi questionado pelos fariseus em relação aos discípulos colherem espigas para comerem no sábado. A gente leu Mateus 12, versículo 1 a 8, Marcos 2, 23 a 28 e Lucas 6, versículo 1 a 5, fala sobre isso. Então eles são extremistas em relação ao sábado. E aí Jesus depois vai dar uma palavra muito dura também para eles, né? Falando para eles que eles deveriam ser misericordiosos, tá? O texto ele vai apontar isso. Eu vou ler Mateus 12, do 1 ao 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram e colheram espigas a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Aqui Davi, ele é mensurado por Jesus, porque numa fase em que Davi estava fugindo de Saul, mais os seus companheiros, e eles estavam sem comer, ele foi até o tabernáculo e pediu lá alguma coisa para comer, e foi dado a Davi os pães da proposição, e os pães da proposição não eram permitidos para uma pessoa comum comer, era só para o ofício e os sacerdotes comerem. E aí o texto fala: como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, os quais não era lhe lícito comer, nem ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que os sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o Senhor Jesus, ele vai de frente contra o legalismo, né? Essa interpretação exagerada do sábado que os fariseus tinham, e dá uma orientação clara para eles. Vocês têm que ser mais misericordiosos, porque eu sou maior que o templo, e eu sou maior que o sábado, e eu sou o Senhor do sábado. No sábado, eles estão com fome? Vai comer. Se eles estão com algum problema e precisam de saúde, eu vim aqui para resolver e dar saúde para eles. Olha que fantástico, né? Você tem lá em Lucas, capítulo 6, no versículo de número 1 até o versículo de número 5, também a mesma história se repetindo, tá? Eu coloquei essas 3 histórias dos sinóticos para vocês terem uma ideia aí de como era a relação conflituosa e muito tensa entre Jesus e os fariseus. Jesus é censurado pelos fariseus porque ele realizou também uma cura no dia de sábado, tá? Em Mateus capítulo 12, vamos ler Marcos, porque está na sequência. Marcos capítulo 3, do versículo 1 a 6, tem um homem que está com a mão ressequida. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que o acusarem. Então, o que está acontecendo? Jesus ele é censurado pelos fariseus e, ao mesmo tempo, Jesus está sendo observado pelos fariseus para ser acusado de um homem que violou o sábado. Uma vez que o sábado é violado, pela lei, podia ser apedrejado. E Jesus, ele vem trazendo a essência da lei de Moisés em fazer o bem e não fazer o mal. Não é usar o sábado para atitudes egoístas, para usar o sábado para atitudes que são levianas perante Deus, mas usar o sábado para edificação, fazer o bem. E Jesus está fazendo o bem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Aí Jesus manda o cara ir lá para o meio. Então ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Jesus faz questão de trazer o homem que está com a mão assim, no meio da sinagoga,
E todos estão vendo, inclusive esses que estão o acusando, censurando e observando tudo isso. Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignando e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem. Jesus faz uma pergunta, eles ficam em silêncio, não querem falar nada, ao tal aí do politicamente correto, né? Quero ficar bem, não vou falar, não vou me expor. Estende a mão, estendeu a mão, e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, que é o partido dos adeptos ao Herodes, contra ele. Contra quem? Contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Sabe o que acontece? Jesus cura, Jesus restaura, Jesus faz o bem, Jesus ensina o verdadeiro sentido do sábado e os caras saem da sinagoga com a ideia de matar a Jesus. Olha que doideira, que conflito, louco isso, né? Você tem mais algumas observações. Jesus é criticado duramente e acusado de estar possuído de Beelzebul por curar e libertar uma vida. A gente viu numa passagem anterior esse desdobramento, mas você tem essa passagem também, ela clara, essa blasfêmia. Aproveitando que nós estamos em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 22 a 30, o texto bíblico vai dizer o seguinte: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. Esses escribas aqui são do partido dos fariseus, então é um grupo de fariseus, porque isso também está registrado lá em Mateus 12, 22 a 32, com o nome de fariseus, e Lucas a mesma coisa. Então, eu estou pegando o Marcos 3 para vocês perceberem o nível da coisa. Ele está possesso de Beelzebul, e pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, pecados e blasfêmias que proferirem contra o Filho dos Homens. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado eterno. E que tipo de pecado é esse, Marcos? É você atribuir ao demônio algo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. O Espírito Santo de Deus está libertando uma pessoa endemoniada. O Espírito Santo de Deus está abençoando uma vida ali. E eles estão dizendo que Jesus faz o que faz pelo maioral dos demônios, sobre Beelzebul. Olha o ápice da loucura, da cegueira, já era extremamente altíssima dos fariseus com ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ele é muito contundente em relação a essa questão. Você pega lá o versículo 24 de Mateus 12, que é a referência também de Marcos 3, que eu falei, lá está a escriba, e Mateus 12, 24 fala, mas os fariseus ouvindo isto murmuraram, e este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Né? Então, você tem aí, dentro desse contexto cultural, essa conflituosidade, tá? Jesus vai tecer também uma palavra dura e direta aos fariseus, em Mateus capítulo 12, versículo 33, 34 e 35, até 37, porque essa passagem de Mateus 12, 33 e 37 e Lucas 6, 43 e 45 tem a ver com esse desdobramento louco dos fariseus de acusar a Cristo como fazer o que faz por Beelzebul, de Jesus curar aos sábados, de Jesus permitir os discípulos
comerem no sábado, de alguns ensinamentos que batiam de frente com os fariseus. Então Jesus vai tecer uma palavra dura a eles. Olha que interessante. Mateus 12, versículo 33 diz o seguinte: ou fazei a árvore boa, ou o seu fruto bom, ou a árvore má, ou o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau tesouro tira das coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, as palavras que os fariseus estavam falando sobre Cristo, sobre a sua pessoa, estaria sendo, de fato, computada nos céus, estão sendo arroladas aos céus, e no dia de prestar conta diante de Deus, as palavras deles seriam pesadas na balança. Não é nada fácil. Capítulo 6, a partir do versículo 43 e 45, Jesus vai falar o seguinte: por que 43 a 45? Não há árvore boa que dê má fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vinde de uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração dos fariseus era um coração que estava extremamente estragado, para vocês terem uma ideia, tá? Ainda dentro dessa relação conflituosa, Jesus foi questionado pelos fariseus, escribas, pedindo um sinal do céu. A gente já falou sobre isso. Jesus é questionado pelos fariseus e escribas por não dar credibilidade às tradições dos anciãos, e aqui o couro come realmente. Jesus é questionado, mas depois ele aperta o cerco para eles. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1 e 2, olha só como Jesus é questionado pelos fariseus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Eles estão preocupados em relação à tradição dos anciãos, e não em algumas coisas específicas que estavam acontecendo ao redor deles. Lá em Marcos, capítulo 7, no versículo de número 5, interpelaram-no o fariseu e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos sem lavar? Eles estão preocupados com essas interpretações rabínicas dos anciãos, essas minúcias, e Jesus os censura de transgredir a lei de Deus. Mateus 15, do versículo 3 a 9. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, a oferta ao Senhor aquilo que podeis aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aí Jesus chama-os de hipócritas. Eles questionam Jesus porque os seus discípulos não lavam a mão para comer, mas eles não censuram o que eles fazem perante os mandamentos de Deus,
que é negligenciar honrar pai e mãe. Olha que loucura que está acometendo. Percebe? Avançando um pouquinho mais com vocês, Jesus vai convocar as multidões e vai ensinar o que é fato é transgressão. Então Jesus vai convocar essas multidões e na sua exposição ele vai mostrar o que é de verdade transgressão. A partir do versículo 10 em diante. E tendo convocado a multidão, em Mateus 15:10, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca ou que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Jesus aos discípulos: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa das suas tradições. E Jesus agora, em meio aos discípulos e às multidões, vai corrigir esse tipo de prerrogativa dos fariseus. Não é como objeto contaminador não lavar as mãos, mas o objeto contaminador está no coração. É no coração que tem que haver o quê? Santificação, purificação. Porque a boca vai proferir o que está lá no coração. Se no coração está imundícias, sujeiras, podridões, coisas horrorosas, a boca vai falar do que está lá dentro armazenado. Não é o lavar as mãos. Então Jesus ele corrige, né, um estilo de vida lá dos fariseus. Fariseus e saduceus vão pedir um sinal a Jesus e Jesus vai revelar o diagnóstico social, a gente já viu isso. Jesus orienta os seus discípulos a terem cuidado com a doutrina também dos fariseus e saduceus, a gente já viu isso também. Jesus vai retratar por meio de parábolas sobre o terrível testemunho dos religiosos de sua época. Quando a gente fala que já viu, é porque a gente já esmiuçou isso, tá? Essas questões aí do ensinamento dos fariseus. Mateus 21, do versículo 33 a 46, Jesus vai falar de uma parábola, a parábola dos lavradores maus. E os religiosos vão entender a parábola que Jesus se refere. Eu vou ler uma parte principal para vocês entenderem, do versículo 42 a 46. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular? Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está citando Salmo 118, versículo 22 a 23, no versículo 42. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Ou seja, as multidões consideravam Jesus como profeta pelo fato da sua exposição. E os religiosos tinham aí um
péssimo testemunho. E por meio dessa parábola dos lavradores maus, nessa declaração objetiva de Jesus Cristo, eles entenderam o que Jesus estava falando sobre ele. Confronta um atrás do outro. Os fariseus também desejaram destruir Jesus por meio de uma questão do tributo, quando eles se uniram, né, aos herodianos, lá em Mateus capítulo 22, né, a partir do versículo de número 15, você tem essa questão. Por exemplo, então retiraram-se os fariseus, consultaram entre si como iam surpreender em alguma palavra. Surpreender quem? Jesus. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, quem é? Jesus. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O que eles esperavam era que Jesus pudesse falar alguma coisa contrária a César. Quem está acompanhando? Os discípulos dos fariseus, os herodianos, que têm acesso a quem? Ao palácio, na representatividade do governador. Naquele caso lá, seria Pilatos. Então, se Jesus falasse alguma coisa contrária, ele seria acusado do quê? De ser contrário a César. E poderia ser preso e morto. Eles sabiam o que estavam fazendo. Essa ida deles até lá, ela é para acusar e para colocar Jesus em más lençóis. Mas Jesus, olha só o que vai falar para eles. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Jesus sabia o que eles estavam fazendo. Jesus nunca deu confiança para os partidos religiosos daquela época que se uniram contra ele. Porque Jesus veio trazer a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E eles perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Respondeu: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o foram-se. Olha só, uma sabedoria tal, dá o que é de César. É de César? Ele quer imposto? Dá o que é dele. Mas também dá o que é de Deus. Acabou toda aquela arruaça que eles queriam fazer para denunciar Jesus à casa do governador Pilatos, né? Jesus censura, através dos ais, a prática da religiosidade dos fariseus e dos escribas de forma aberta, aproveitando que nós estamos aqui em Mateus capítulo 23, entre o versículo 1 até o 36, você tem uma clareza, uma questão aberta de Jesus Cristo em relação aos fariseus e escribas. É confronto. Mateus 23, para quem não sabe, é uma confrontação direta aos religiosos que desenvolvem uma religiosidade vazia, opaca, podre, nula, sem valor algum. Jesus o censura. Mas Jesus o censura chamando quem? Os discípulos e as multidões. Capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Jesus vai dar algumas orientações específicas. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés, historicamente, em boa parte das sinagogas, existia um assento de pedra, aonde alguém sentava-se ali como sucessor legal de Moisés. Então, tinha uma questão de autoridade. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus.
fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram. Se estiver ensinando aquilo que está na essência da lei, faz e guarda. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Por isso que Jesus se refere a eles muitas vezes como hipócritas, dissimuladores, fingidores, verdadeiros atores. E aí ele fala no versículo 4: atam fardos pesados, difíceis de carregar, põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. O que eles querem? Aplausos. Pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. O que é filactério? Filactério é como se fossem pequenas caixas que eles colocam aqui, ó, na testa, com trechos específicos da lei de Moisés. Eles separam, pelo menos ali, se eu não me engano, se a minha memória tá boa, 4 textos bíblicos, e eles escrevem parte da Torá, 4 textos ali específicos, colocam naquelas caixinhas e colocam bem aqui na mente, na fronte, fazendo menção na fronte da lei de Deus. Isso chama-se filactérios. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles gostam disso. Então, entre os versículos 2 e 7, Jesus está explicando para as multidões e aos discípulos de Jesus, ó, vocês podem fazer e guardar tudo aquilo que a lei de Moisés ensina, mas não imite a prática ou o estilo de vida deles. E aí, diante desse contexto que eu estou explicando para vocês, eu quero trazer a menção para vocês, um estudioso chamado D.A. Carson, um estudioso muito prestigiado, está vivo, e ele colabora com algumas coisas importantes que eu quero trazer para vocês, em forma de quiasmo. O que é quiasmo? Quiasmo é uma forma de escrita dentro da literatura judaica, tá certo? É como se fosse aí uma figura de linguagem, uma espécie de desenvolvimento literário em forma clara e objetiva de um paralelismo, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia. Versículo 2: os líderes assumiam a autoridade de Moisés. A1 com A2, o ensino deles apenas cega os homens. Então, eles têm autoridade de ensino, mas esses ensinos deles, na verdade, só cegam os homens. B1, façam e guardam o que eles ensinam. B2, não façam o que eles fazem. Então, eles são peritos em ensinar, mas são hipócritas em fazer. Faz o que eu mando, mas eu mesmo não faço. Então, dentro dessa forma quiástica, o quiasmo, né, que o Dr. D.A. Carson descreve, a gente vai tirar alguns pontos importantes. Isso tem muito dentro da teologia do Antigo Testamento e da teologia do Novo Testamento. Quando você está estudando teologia, você aprende formas literárias, tá certo? Se um dia você for estudar juntamente comigo, a gente vai fazer isso na prática. Mas aqui para ganhar tempo, tá? Eu já peguei o quiasmo e montei aí para vocês. Por quê? Porque esse paralelismo da literatura, nessa forma quiástica, mostra o quê? Um centro. Qual é o centro? O B1 e o B2. O B1, Jesus está falando, ó, faz e guarda o que eles ensinam. O que eles estão ensinando? A essência, ou pelo menos fazendo a leitura da Torá. Mas, ó, vocês não vão fazer o que eles fazem, que é o que eles fazem. É o que o versículo fala bem claro aqui, ó. Eles vão atar fardos pesados, eles vão
praticar as obras deles para eles serem vistos pelos homens, eles gostam de sentar nos banquetes, nas primeiras cadeiras da sinagoga, gostam das saudações nas praças e gostam de ser chamados mestres. Isso vocês não fazem, isso vocês deixam de lado, porque isso eu reprovo, percebe? O ensino deles apenas cega os homens. Por que cega? Porque esse tipo de ensino é fardo pesado. E esse fardo pesado, o texto bíblico fala que eles mesmos nem com o dedo querem mover. Então eles gostam aí de se colocarem diante da sociedade. Então a reação em relação a essa exposição de Jesus, entre os versículos 2 a 7, você tem, então, dos versículos 8 a 12, uma orientação específica para quem? Para os discípulos e as multidões. Em oposição aos 7 primeiros versículos, entre os versículos 2 e 7, para que eles prestem atenção e não imitem a vida deles. E aí, eu venho fazendo uma análise teológica entre os versículos 1 a 7, que a gente vai destacar. Primeiro, Jesus está tratando o estilo de vida deles que se contrapõe com os ensinos do Antigo Testamento. Então, versículo 2, 3, 4, 5 a 7 são falas de Jesus que representam o estilo de vida deles. Eles gostam de sentar na cadeira de Moisés. Versículo 3. Não é para nós imitarmos as obras deles, porque eles dizem e não fazem. Eles gostam de atar fardos pesados, pôr no ombro dos homens, mas eles mesmos não levam. Eles gostam de praticar suas obras para serem vistos perante os homens. Eles amam os primeiros lugares nos banquetes, nas primeiras cadeiras da sinagoga. Eles gostam de saudações nas praças e gostam que sejam chamados de mestres. Então, Jesus está tratando o quê? Do estilo e do modo operante de vida deles. Vocês não vão viver dessa forma. Então, Jesus vai se contrapor a esse estilo de vida, porque o ensino do Antigo Testamento não ensina isso. Tá? Essa confrontação tem tom irônico e vai revelar a hipocrisia deles. O versículo 3 vai dizer isso bem claro. Não viviam o que diziam. Né? Ou porque dizem e não fazem. Então, é um modo de falar irônico de Jesus. Percebe? Tem um tom de ironia aqui. Vocês podem guardar, vocês podem fazer o que eles estão dizendo, dentro da lei. A lei escrita. Está falando, citando a lei. Um salmo, um provérbios, sei lá, um profeta. Mas, esses homens, vocês não vão imitar a obra deles, não. Porque dizem e não fazem. Isso tem tom de ironia, tá? Terceiro, o ensino deles são fardos, causam mais males do que bem. É o contraponto de Mateus 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, versículo 28 a 30, vai dizer assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus trazia a essência da palavra, a essência dos ensinos do Antigo Testamento que o Pai revelou, para que eles pudessem achar descanso para suas almas e encontrar o quê? Direção, pois eles estavam o quê? Cansados e sobrecarregados. Esse cansaço, essa sobrecarga não é só apenas dos pecados, mas também desses fardos pesados que os ensinos dos fariseus eram colocados diante dos homens. E aí Jesus fala, toma meu jugo, aprenda de mim, porque sou
manso e humilde de coração, e você vai encontrar aí descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A doutrina, os ensinamentos, a essência da palavra de Cristo, do Antigo Testamento, fazendo a exposição do que Deus revelou, é leve, tem direção, tem graça, tem misericórdia, tem amor, tem bondade, tem justiça, tem perdão. E era o contrário aí do ensinamento dos fariseus. Então essa é uma análise teológica que a gente faz aí desse quiasmo aí que o Dr. D.A. Carson ele traz. Um outro quiasmo, ele tá entre os versículos de número 13 de Mateus 23 até o versículo de número 36. Deixa eu tirar o bonequinho aqui para ficar mais fácil para a gente poder falar. Vai ficar um tempinho aí sem o bonequinho. Então, de forma quiástica, você percebe que o primeiro ai está no versículo 13. Falha em reconhecer Jesus como Messias. O A1, é o sétimo ai, está lá no versículo 29 a 36. Esses, eles são herdeiros dos que falharam em reconhecer os profetas. É a mesma geração. O B1 é o segundo ai. Eles têm zelo superficial, onde eles vão causar mais dano do que bem. Aí vai para o B2, o sexto ai, entre os versículos 27 a 28, mostra o zelo superficial, causando mais dano do que bem. No terceiro ai, C1, do versículo 16 a 22, eles têm um mau uso da escritura, lá do Antigo Testamento. No C2, que é o quinto ai, entre os versículos 25 e 26, eles também apresentam o mau uso da escritura, do Antigo Testamento. E no centro, o quarto ai, é a falha fundamental de discernir a força da escritura, que está entre o versículo 23 e 24. Então, para você entender o que nós estamos falando, lá no versículo de número 13, que nós apresentamos falha em reconhecer Jesus como o Messias, o texto fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais nem deixais entrar o que estão entrando. Então, como Jesus é a vida e é a porta para a entrada no reino dos céus, eles são contrários e reacionários a Cristo Jesus. Eles fecham o reino dos céus e Jesus vem trazendo o reino dos céus, pregando e ensinando sobre o reino dos céus para eles, e eles vão fechando essa porta. O B1, segundo ai, está no versículo 15, esse zelo superficial. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Uma vez feito, os tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, esse zelo superficial causa mais dano do que bem. Então, eles transtornam a vida das pessoas, fazendo com que elas venham a ser prosélitas ou adeptas ao partido dos fariseus, mas ao mesmo tempo torna elas mais filhas do inferno do que filhas de Deus. O terceiro ai está no C1, do 16 ao 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então, esse terceiro ai tem a ver com o mau uso das escrituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque interpreta a questão do Antigo Testamento como o santuário, como a oferta, como uma série de elementos que tem a ver com a espiritualidade e
está jogando tudo fora. O quarto ai, do versículo 23 a 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, o que está acontecendo? Eles não estão tendo discernimento de discernir as escrituras sagradas e são negligentes com fazer a justiça, a misericórdia e a fé. Nós vamos voltar nesses pontos específicos, porque no Antigo Testamento tem pontos aqui importantíssimos, tá bom? Você tem o quinto ai, versículo 25 a 26, o mau uso das escrituras. Ai de vós, escribas e hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, em vez deles usarem as escrituras para trazer a essência da palavra de Deus, eles fazem mau uso por causa da tradição deles. Sexto ai, entre os versículos 27 a 28, o zelo superficial aí causando dano. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos e mortos em toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, não tem bom testemunho, é zelo superficial, não tem testemunho de vida. Ao sexto ai, entre os versículos 27 a 28. Sexto ai, a mesma coisa. É um zelo superficial causando mais mal do que bem. Perdão, sétimo ai. Sétimo ai, que é o versículo 29 a 36, que a gente vai ler agora para fechar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue do profeta. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia sobre todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, esse sétimo ai está retratando que esses fariseus são herdeiros daqueles, dentro da história do contexto israelita, que falharam em reconhecer os profetas. Por quê? Porque Deus enviou seus profetas e sábios para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, mas ao contrário, o que eles fizeram? Açoitaram, perseguiram e mataram. Essa forma quiástica, que talvez para você possa estar complicado, mas ela revela o centro claro de que eles estavam abandonando a essência das escrituras sagradas para viver uma religião que estava deslocada daquilo que Deus prescreveu no Antigo Testamento como essência. Então eles estavam vivendo, mas aquém, longe disso. Diante desse quiasmo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma análise. Opa! Deixa eu voltar aqui. A gente vai fazer uma análise clara desse ponto todo que nós estamos falando. Esse ai do texto, tá? Vamos fazer uma análise teológica aí bem legal. Primeiro, ela vai revelar a natureza religiosa distinta da lei de Moisés em sua essência. Quando você lê os ais, do 13 ao versículo 36, você vai perceber o tamanho do distanciamento que eles estão
da essência da palavra de Deus. Você percebe isso lendo com calma. Segundo, Cristo não vai poupar oposição aos líderes que estão distanciados da essência da Escritura. Ele chama por várias vezes de hipócritas, mas esses hipócritas vêm com argumentativas de Jesus, esclarecendo o porquê, a razão desse estado de hipocrisia deles. Terceiro, de forma dura, ele vai retratar a conivência deles na rejeição com os sábios e os profetas que Deus enviou para que eles pudessem terem o quê? Terem arrependimento dos seus pecados. Então, dentro dessa análise teológica que eu fiz com vocês agora, para vocês terem uma ideia desses ai que estão no texto, a gente vai voltar posteriormente nesses textos, a gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre esse texto, porque esse texto ele é central dentro desses conflitos entre Cristo e os fariseus. Então, alguns estudiosos eles vão entender que Jesus está usando um padrão para falar sobre o ai, assim como os profetas lá no Antigo Testamento proferiram. Isaías, do capítulo 5, do 8 ao 23, e Abacuque, do capítulo 2, do versículo 6 a 20, você tem esses profetas também demonstrando nas suas falas, exposições, sobre o ai aos seus conterrâneos naquele período histórico específico, não diferente de Jesus. Então, alguns estudiosos eles vão fazer algumas comparações entre o Antigo Testamento e a vinda, e a fala, e os ensinamentos, e até essas confrontações de Jesus Cristo, aqui no caso em referência com os fariseus. Ai. Esse ai, ele não é direcionado para as multidões ou aos discípulos. Esse ai, ele é direcionado aos religiosos que participam desses partidos do judaísmo dos tempos do Antigo Testamento que destoavam, que estavam longe da essência das escrituras do Antigo Testamento. Então, depois você pode ler Isaías 5, 8 a 23 e Abacuque 2, do versículo 6 a 20, e fazer uma comparação. Nós estamos falando de dois profetas que foram levantados por Deus para transmitirem para aquelas gerações a palavra específica com a esperança de arrependimento. Os caras não se arrependeram, tá? Por isso que pararam lá no cativeiro babilônico. A mesma coisa aqui em Mateus capítulo 23. Esses fariseus também não se arrependeram. Lá no ano 70, Deus destrói toda a Jerusalém, o templo, acaba todo aquele movimento. Mas posteriormente, o que vai permanecer do judaísmo, claro, porque o judaísmo tem vários desdobramentos. O que vai permanecer depois do ano 70 é os fariseus. Ainda tem um pouco dessa linha aí de pensamento aí. Mas Jesus vai proferir esses ais, condenando as atitudes, o comportamento e todo o desdobramento que eles têm como prática de vida, estilo comportamental e social, em detrimento à separação da essência da lei de Moisés. Para vocês terem ideia como é bem complexo essa questão cultural, histórica que nós estamos vendo, tá? E você tem também nas escrituras o grupo dos fariseus com conflito com João Batista, tanto os fariseus como os saduceus. Tem um texto bíblico lá em Mateus, tanto capítulo 3, versículos 7 a 10, como Lucas 3, do 1 ao 14, a mesma coisa. Só que Lucas ele vai abranger um pouquinho mais algumas questões, até porque o povo ele vai perguntar para João Batista o que eles devem fazer logo em seguida. E aí João Batista vai dar algumas prerrogativas da essência da palavra de Deus para que eles possam praticar. Em Mateus capítulo 3,
é interessante que a partir do versículo 7, o texto vai dizer assim, ó, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo onde João Batista está batizando pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados ali nos arredores ali de algum povoado e do Rio Jordão, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não começais a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista está falando sobre juízo divino. Toda árvore que não produz bom fruto, que não tem arrependimento e não se destaca em ter bom fruto, vai ser cortada no dia do juízo. E ele está falando essa palavra não apenas também para os fariseus e saduceus, como nós estamos vendo, mas lá em Lucas tem mais desdobramento. Então você percebe aqui que também houve, no período em que João Batista estava vivo, antes de ter a cabeça cortada por Antipas Herodes, já tinha conflito também com João Batista, mesmo antes de Jesus iniciar o seu ministério, porque Jesus só inicia o seu ministério após o batismo e a tentação no deserto. Então você tem, dentro do quadro do partido dos fariseus, também um conflito com João Batista. Feito essas considerações, meus amigos, eu quero terminar essa exposição com vocês novamente com aquele texto que nós iniciamos, João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus ele veio ensinar toda a doutrina de Deus. Isso você vê lá em João capítulo 5, claramente, ele falando abertamente para o povo. Se nós permanecermos nas palavras de Jesus Cristo, nós somos verdadeiramente discípulos dele. Então, o que eu quero dizer? Que a igreja de Cristo, nos tempos que nós estamos vivendo, diante de tantas situações que vocês têm percebido, só somos discípulos de Cristo se verdadeiramente permanecermos fiéis ao ensino de Cristo, à essência da palavra de Cristo, à essência da palavra de Deus que Cristo veio ensinar, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Se nós permanecermos na sua palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E aí o texto fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quem permanece na palavra de Cristo, na essência da palavra dele, na essência da palavra de Deus, conhece a verdade. E essa verdade não tem nada a ver com sofismas, filosofias ou tradições humanas de anciãos, por mais que possam ser algumas coisas boas, mas o que vai trazer libertação é a verdade, é a essência e é a palavra de Deus. Então, diante desse contexto que nós vimos, essa exposição, nós fechamos aí a exposição que passa pelos 3 partidos que se apresentam nos tempos de Jesus, ali na Palestina antiga, nos tempos de Jesus, que é os escribas, os saduceus e os fariseus. Tem um outro grupo que é os essênios, a gente pode falar um pouquinho depois para vocês, assim como os zelotes e os herodianos, são partidos aí. Você tem os essênios que vivem mais no deserto, se distanciam do movimento dos partidos judaístas que tinham naquela época, né, dos escribas, fariseus e saduceus, eles não se misturavam mesmo, viviam nos desertos. Você tem os zelotes, que são nacionalistas,
que são aqueles que não coadunavam com a força rígida do Império Romano, então eles pegavam em adagas, eles tinham estratégia de matar os soldados romanos, eles tumultuavam o ambiente social ali na Palestina, então foram perseguidos, muitos zelotes morreram, enfim. Dentro da composição apostólica de Cristo, você tem um zelote que foi salvo, que se rendeu a Cristo, e você tem os herodianos, que é um partido que tem desdobramento primariamente com a família de Herodes o Grande. São a favor, uma classe política que está interessada realmente em desenvolvimento político e se manter no status quo. Então, diante desses grupos, você tem Jesus manifestando a obra de Deus, ensinando, pregando, curando, libertando pessoas de espíritos malignos e passando por essas tensões sociais que tem a ver com crenças que fogem da essência da palavra de Deus, lidando com tensões nacionalistas de zelotes, pois Jesus não é nenhum revolucionário querendo que o Império Romano se dissolvesse, pelo contrário, ele veio trazer salvação aos judeus e aos gentios, resolver o maior problema do homem, que é o pecado, e trazer reconciliação entre o pecador e o próprio Deus, perdão dos pecados, santificação e pregar a palavra de Deus para que as pessoas pudessem viver uma nova natureza. Então Jesus vem nesse sentido. E uma tensão aí com os herodianos, com os políticos, né, da época, que também tinham outros interesses. Então esses grupos, no final de tudo, se uniram e acabaram sendo opositores aos movimentos de Jesus Cristo. E Jesus, bem claro, ele seguiu o plano de Deus, ele seguiu claramente os objetivos que Deus deu a ele. Em João fala sobre a missão de Cristo, depois a gente vai ver isso, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu espero que possa ter edificado a sua fé e você ter percebido bem claro. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permitindo Deus, faremos mais exposições aí que contemplam o Novo Testamento. Um grande abraço a todos. Valeu aí. Não deixa de compartilhar. Um grande abraço.